Amados irmãos e irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vós. Estamos novamente aqui, trazendo a mensagem, a palavra de Deus para a meditação dos irmãos e das irmãs, mediante esse vídeo. Face aí a pandemia, da Covid-19, nós ainda não podemos estar fazendo essa meditação, esse estudo pessoalmente. Mas Deus sabe de todas as coisas e quando for da vontade dele, estaremos reunidos novamente na igreja, no corpo de Cristo. Mas enquanto isso, vamos meditando aqui pelo YouTube, utilizando as ferramentas tecnológicas que nós temos aí à nossa disposição. Então eu convido os irmãos e as irmãs a meditarmos hoje na palavra que nos foi dada através do apóstolo Paulo, mediante o Espírito Santo, constante na epístola aos Filipenses. Então vamos estar meditando hoje em Filipenses, capítulo 4, dos versículos 6 ao versículo 9. Amém? Eu vou estar fazendo então, inicialmente, a leitura da palavra para os irmãos. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 a 9. Diz o apóstolo Paulo: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém? Então, essa é a palavra que eu trouxe para os irmãos para meditação. E o que me trouxe a escolher essa palavra aqui para estarmos meditando, para estarmos pensando, foi justamente a pregação que o pastor Totó trouxe para nós na semana passada, quando, de uma maneira muito abençoada pelo Espírito Santo, ele colocou a questão do medo, que o medo não é compatível com o nosso testemunho, não é compatível com a nossa fé, não é compatível com o Senhor que nós escolhemos como Senhor das nossas vidas, que é Jesus Cristo. E meditando na palavra que o pastor Totó trouxe na semana passada, me veio esse pensamento de trazer a meditação sobre a ansiedade, porque a ansiedade também não é compatível com o nosso testemunho. A ansiedade também não é compatível com a vida do discípulo de Jesus Cristo, com a vida do crente, do cristão, daquele que crê em Jesus Cristo. Então eu trouxe essa palavra hoje e nós vamos estar vendo aqui, nesse pequeno trecho da carta de Filipenses, como Paulo nos orienta, nos discipula, nos ensina três coisas, três ensinamentos, três formas de enfrentamento da ansiedade. E nós vamos dissecá-la e vamos falar um pouquinho sobre cada uma das três hoje aqui no nosso estudo. Mas o que eu gostaria de iniciar o nosso estudo fazendo a seguinte colocação. A gente ouve muito hoje em dia as pessoas falarem
que a ansiedade é o mal do século presente, o mal do século atual, século XXI. Mas nós estamos aqui lendo um texto de 2000 anos atrás e que também trata da ansiedade. Então, falar que a ansiedade é um mal presente, não tanto, né? Porque nós vemos aqui em várias outras passagens da Bíblia, talvez com outras palavras, como incredulidade, talvez como sofrimento, talvez como provação, né? Mas a ansiedade, ela faz parte da vida humana desde que o homem é homem, desde que se existe o conhecimento do ser humano caído, né? Depois do pecado original, a ansiedade está aí permeando a vida do homem. E a ansiedade que a Bíblia trata, nós precisamos ter em mente da ansiedade como uma característica, como uma consequência de uma vida espiritual, né? Porque a Bíblia é espiritual. O que a Bíblia trata é da nossa vida espiritual. Então nós temos que fazer colocar na balança, fazer uma medição de que nós não podemos, né, talvez como muitos possam fazer de uma maneira equivocada, tratar a ansiedade apenas como um pecado ou como uma obra do inferno, como uma obra de Satanás. Não. A ansiedade, nós vamos ver aqui, ela sim, né, muitas vezes, em grande parte, ela pode estar sendo uma consequência, ela pode vir em decorrência da nossa vida espiritual. Mas também nós não podemos deixar de reconhecer que existe a ansiedade como uma doença psíquica, como uma doença psicológica, como um problema de características fisiológicas. Essa ansiedade, e qualquer que seja a causa dela, possa ser uma disfunção, né, fisiológica ou uma questão psicológica pura e simples, ela deve ser tratada mediante os caminhos médicos, os caminhos psicológicos, através de intervenções medicamentosas. Nós não vamos entrar nessa seara. Nós sabemos que isso existe, nós sabemos que isso acontece, mas nós vamos entrar na seara espiritual porque muitas vezes a ansiedade que o cristão está sofrendo não é fisiológica, é uma ansiedade espiritual advinda de questões espirituais. E é essa ansiedade que Paulo está tratando aqui, ó. É essa ansiedade espiritual. Paulo, quando escreveu essa carta aos Filipenses, ele estava preso, aguardando o julgamento pelo imperador de Roma, numa situação extremamente desfavorável, né? Porque as prisões daquela época eram cárceres tenebrosos, terríveis, de um sofrimento muito grande. E Paulo, nessa condição, nessa situação, né, difícil, está aqui nos ensinando a lidar com a ansiedade, ou seja, aquela situação negativa, aquela situação física que ele estava vivendo, muito degradante, muito complexa, não atingiu Paulo de uma maneira dele sentir ansiedade espiritual ou medo, como o pastor Totó falou na pregação passada, não o acometeu, porque o testemunho de Paulo era um testemunho abençoado, um testemunho de grande discernimento espiritual e de grande poder do Espírito Santo. Então, Paulo, na carta que ele escreve aí aos Filipenses, né, ele fala dessa ansiedade porque realmente deve ter chegado alguma notícia para ele de que os filipenses estavam, de alguma maneira, ansiosos por algum motivo, ou pela situação de Paulo, ou pela perseguição que eles estavam sofrendo, pelas perseguições, né, pelas situações difíceis que ele estava vivendo. Então chegou ao conhecimento de Paulo esse sentimento de ansiedade e ele faz essa
exortação muito profunda, muito bonita, que nós vamos que eu já li no início e que nós vamos voltar a ler os versículos aqui, fazendo alguns comentários. Antes de começar a fazer uma dissecaçãozinha aqui do versículo 6, eu queria dizer o seguinte: eu não conheço a escrita, a língua grega, mas para fazer esse vídeo, para fazer essa colocação, a gente busca na internet uma coisa ou outra, né? Hoje a gente tem essa facilidade tecnológica, e eu achei aqui que a palavra grega, né, que foi traduzida aqui para o nosso português como ansiedade, a raiz dessa palavra grega é a palavra dividida. E é uma palavra que descreve bem essa questão da ansiedade, né? A pessoa que sofre de ansiedade, a gente vê que ela tem uma mente, um coração e a mente dividida, né? Ela está dividida. Num momento ela tem pensamentos claros, pensamentos, né, que têm uma direção correta, coerente. No mesmo momento ela já se vê com pensamentos totalmente negativos, com pensamentos seguindo uma direção contrária, com pensamentos que trazem uma preocupação muito grande, e isso acaba trazendo uma mudança constante de humor. Essa divisão pode ser vista dessa forma também. Uma hora a pessoa está com o humor tranquilo, outra hora está com o humor extremamente abalado, afetado, e isso traz muitos problemas de relacionamento em casamento, relacionamento com os filhos, relacionamentos sociais. Quem conhece a ansiedade, quem conhece pessoas que têm problemas de ansiedade, sabe muito bem como é isso. Num momento está dormindo bem, num outro momento já não consegue dormir mais. É a mente dividida, com preocupações futuras, com preocupações que talvez não deveriam estar tendo tanta repercussão, mas acaba acontecendo e dividindo essa mente. E Paulo nos ensina como lidar com essa ansiedade do ponto de vista espiritual. E Paulo começa trazendo um mandamento, uma ordem, né? De certa forma, que está aqui no versículo 6, quando ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Ou seja, ele está determinando: se você é crente, se você é cristão, se você crê em Jesus Cristo, não ande ansioso de coisa nenhuma. Não ande ansioso. É um mandamento, e é o mandamento que Jesus nos trouxe também, e que nós vemos lá no Evangelho de Mateus, quando nós vamos lá em Mateus, no capítulo 6, né, do versículo 25 ao 34, eu não vou ler tudo, mas é uma passagem muito bonita, é uma passagem muito conhecida, que é a ansiosa solicitude pela vida. Jesus já começa também com esse mandamento, que está no versículo 25. Mateus, capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Não andeis ansiosos pela vossa vida. E depois ele continua com o que de comer, com o que de vestir, ou seja, uma maneira ampla. E é o que Paulo retrata aqui também através desse mandamento de Jesus. Não andeis ansiosos com coisa alguma, ou seja, nada. Nada pode abalar a nossa fé em Deus, a nossa fé em Jesus Cristo. Falta de dinheiro, doença, dificuldade familiar, tribulações, nada dessa vida material pode trazer ansiedade para o cristão que estiver no testemunho, que estiver com Deus no coração, que estiver como Jesus, verdadeiramente como Senhor e Salvador da vida dele. A ansiedade, ela não é compatível com a fé verdadeira, ela não é compatível com o entendimento das Sagradas Escrituras. É o que Paulo está falando aqui, antes dele entrar no combate à essa ansiedade, quando ela acomete, ele fala que nós não devemos andar ansiosos, porque ele sabe, ele está demonstrando aqui, que se a pessoa que é cristã, ela está acometida de ansiedade, essa ansiedade, ela não pode advir dos ensinamentos
da Bíblia, dos ensinamentos das Sagradas Escrituras. Essa ansiedade ela vai advir da incredulidade ou da pouca fé, né, na palavra do Senhor, da falta de confiança em Deus, porque se a pessoa confia verdadeiramente em Deus, se a vida dela está aos pés do trono do Senhor, ela não precisa ter ansiedade por nada. Ou então, pelos ídolos do nosso coração, da nossa carne. Às vezes os ídolos, aquilo que a nossa carne deseja, possa estar falando mais alto do que os ensinamentos de Jesus, e isso pode gerar ansiedade, porque a vida material, a vida nesse mundo, ela está cheia aí de circunstâncias, de situações que vão trazer ansiedade. Então, essa ansiedade, ela está advindo da postura do cristão relacionada à sua conduta no caminho da salvação, nessa nossa peregrinação aqui na Terra. Então, talvez se essa postura não estiver condizente com os ensinamentos de Deus, com aquilo que Jesus nos ensina, a pessoa, mesmo sendo cristã, ela pode ser acometida pela ansiedade. E aí Paulo nos ensina, a partir do final do versículo 6, a como evitar ou enfrentar espiritualmente essa ansiedade, repisando, né, voltando aqui a dar ênfase ao que eu falei no início, nós estamos tratando da ansiedade espiritual. Então a primeira coisa que Paulo nos fala está aqui na segunda parte do versículo 6, né, onde ele diz: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Ou seja, se de alguma forma essa ansiedade acometeu o cristão, não tem outro caminho que não seja pela oração. É colocar, quando ele fala aqui, vossas petições, é colocar perante Deus aquilo que está te afligindo, qual o motivo que está te trazendo essa ansiedade, o que está fazendo o irmão ficar ansioso, e apresentar perante Deus, através de súplica, pedido, oração. Fala, Senhor, e isso que está me afligindo, está me machucando, e eu estou tendo dificuldade, Senhor, me ajuda, e fazer a oração, aí a oração espiritual de cada um, mas apresentando perante o Senhor o motivo dessa ansiedade, com ações de graças. Ações de graças, irmãos, é agradecimento, é orar, mas agradecer ao Senhor por tudo o que Ele já fez nas nossas vidas, porque talvez não vai ser a primeira vez que você vai ser acometido pela ansiedade, da outra vez, através da oração das bênçãos do Senhor, essa ansiedade foi superada. Novamente, a gente tem que dar graças, é o que Paulo está ensinando aqui, agradecer o Senhor. Eu sou agradecido por tudo que o Senhor fez na minha vida. E se eu estou sofrendo ansiedade agora, é por um erro de postura minha, mas me ajuda, Senhor, me dá a tua paz. Me dá a tua paz. Que é o que está no versículo 7, continuando o versículo 6 aí, que é a promessa de Deus. Se você orar, suplicar, através de ação de graça, se humilhar perante Deus, aqui, ó, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É a forma de libertarmos da ansiedade. Porque se nós nos humilharmos em oração perseverante, em meditação, em estudo da palavra, em súplica, em ação de graça, essa ansiedade ela vai ser eliminada pela paz de Deus, que excede todo o entendimento. A paz de Deus. E Paulo usa a palavra que guardará o vosso coração e a vossa mente. A palavra guardará aqui é a palavra que provém da palavra guarda. Guarda no sentido de sentinela, de vigia. Vai vigiar a nossa mente, vai vigiar o nosso coração, não vai permitir que essa ansiedade ela penetre em nosso coração. Se o irmão tiver o tempo, né, determinando um tempo da vida dele para a oração, para o estudo da palavra, para a leitura da Bíblia, a ansiedade ela sai. Ela sai em nome de Jesus Cristo.
Isso é, com certeza é o que Paulo está ensinando aqui e que nós podemos dar testemunho disso. Eu posso dar testemunho disso e vários irmãos vão dar testemunho disso, que em momentos de dificuldade, em momentos difíceis, a leitura da Bíblia, o estudo, a oração, a meditação traz uma paz que não tem explicação. É a paz que excede o entendimento, não tem explicação humana para essa paz. É a oração, meus irmãos. É a oração. E a promessa vem, que é o que está no versículo 7, é a paz do Senhor. O segundo ponto, a segunda orientação que Paulo nos dá também para enfrentar essa ansiedade é a que está no versículo 8. Quando ele fala que finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, justo, puro, amável, boa fama, se tiver virtude, se tiver louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. É o que Paulo está ensinando, irmãos. O que a gente pensa, o que a gente absorve, ele vai ter um reflexo nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Então, se você está absorvendo coisas ruins, se você é cristão, mas você está absorvendo ali Facebook, internet, você está absorvendo ira, você está absorvendo ódio, você está absorvendo rancor, você está entrando em facção, em briga, você está discutindo com as pessoas que estão ali, destilando toda essa melancolia, todo esse azedume que nós vemos no mundo hoje, você só absorvendo aquilo o tempo todo, absorvendo aquilo, isso vai gerar ansiedade no seu coração, na sua mente. Isso é uma forma, eu estou falando aqui de rede social e Paulo está trazendo essa palavra 2000 anos atrás, quando não existia isso, mas existia uma interação social maior ali entre as pessoas, e talvez ali os irmãos lá de Filipos estavam convivendo com pessoas, né, não crentes, ou com pessoas amargas, ou com pessoas maldosas, ou com ímpios, né, e que estavam talvez influenciando o pensamento deles e trazendo essa ansiedade. E é o que Paulo está ensinando aqui, é ocuparmos o nosso pensamento com aquilo que é bom, com aquilo que Deus agrada, com o que é justo, com o que é puro, com o que tem louvor, de boa fama. Se você estiver ocupando seu pensamento com essas coisas, fazendo o estudo da palavra, orando, meditando, buscando, é o que o pastor Totó vem fazendo com a gente todo dia, mandando trechos da palavra no grupo para nós meditarmos, para nós buscarmos o ensinamento, buscarmos o caminho do discipulado de Jesus e não nos ocuparmos com as coisas deste mundo, com as coisas da carne, com as coisas do maligno, é uma forma de enfrentar a ansiedade. Porque você está ali já talvez enfrentando uma situação pessoal difícil, né? Qualquer que seja, e você vai ficar se alimentando de coisas ruins, de coisas que não provêm do Senhor, isso vai aumentar a sua ansiedade, vai aumentar o seu sentimento de divisão, como eu falei, de trazer pessimismo, de trazer melancolia, de trazer medo, coisas que não competem com o nosso testemunho. Então a segunda orientação que Paulo traz é essa, é nos preocuparmos com aquilo que nós vamos pensar, é nos preocuparmos com aquilo que está entrando na nossa mente durante o tempo todo, tudo aquilo que estamos absorvendo. E se buscarmos coisas boas, coisas que provêm de Deus, certamente essa ansiedade vai estar nos deixando. E o terceiro ensinamento que o apóstolo Paulo também nos traz para enfrentarmos, né, caso estejam passando esse sentimento de ansiedade, é o que está no versículo 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Ou seja, Paulo estava falando ali para os irmãos de Filipos, eram pessoas que conviveram com ele. Paulo abriu a igreja em Filipos, ficou lá ensinando, orientando. Então, ele estava usando a vida dele como testemunho para os irmãos. Olha, aquilo que vocês me viram fazendo, aquilo que vocês ouviram da minha boca, vistes em mim a forma como eu vivia, a forma como eu andava, a forma como era a minha vida. Tenham isso como comportamento. Tentem praticar esse comportamento. E nós podemos trazer para os dias de hoje o exemplo de Jesus Cristo.
Paulo deu o exemplo dele próprio aqui no texto, porque ele conhecia pessoalmente os irmãos de Filipos. Mas nós trazemos esse ensinamento de Paulo para a figura de Jesus, tendo Jesus como a chave hermenêutica. Então vamos aprender com Jesus, vamos receber Jesus, vamos ouvir Jesus e vamos ver a vida de Jesus e trazer isso para a nossa vida. E vai nos ajudar a enfrentar qualquer ansiedade, que foi o que eu falei aqui quando Jesus ensinou lá em Mateus 6, né? Mateus 6, 25. Não andeis ansiosos com coisa alguma, porque Deus provê. Jesus provê. E aí, ó, o Deus da paz será conosco. Porque Deus é paz, Deus é amor, Deus é entendimento, Deus é discernimento. Através dele nós superamos qualquer dificuldade. Então, meus irmãos, essa é a palavra que eu gostaria de trazer para os irmãos, para a meditação, para nós pensarmos. Se por algum motivo, se em algum momento estiveres ansiosos, lembre desse trecho aqui de Filipenses, do Evangelho de Mateus, mas lembre de como enfrentar essa ansiedade através da reflexão, da meditação, do pensamento voltado na palavra de Deus, nos ensinamentos de Jesus Cristo, o Evangelho. O Evangelho é o caminho, a verdade, a vida, é a forma de enfrentarmos qualquer tribulação, qualquer dificuldade, qualquer medo, qualquer ansiedade. Hoje nós trouxemos essa palavra para o campo da ansiedade, mas ela é aplicada a qualquer outra forma de aflição que possa estar na nossa mente, na nossa alma. Substitui a palavra ansiedade pela palavra medo através da oração, através do pensamento e através do comportamento orientados pela Bíblia, pelas Escrituras. Nós vamos enfrentar a situação, vamos enfrentar o medo, vamos enfrentar a ansiedade, vamos enfrentar a pandemia de Covid, por exemplo, que pode estar aí afetando o psicológico das pessoas. Podemos enfrentar a dificuldade econômica que estamos atravessando, que o país vai atravessar. Podemos estar enfrentando uma situação de saúde. Podemos enfrentar qualquer situação através do entendimento, do discernimento espiritual das Sagradas Escrituras. E é essa palavra que Paulo nos trouxe aqui na carta de Filipos, que eu queria trazer para os irmãos, e clamando, né, a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, para que Ele derrame bênçãos sem medidas na vida de cada um de vós, irmãos. Que nada desses sentimentos que possam afetar o nosso espírito nos atinge. Que estejamos preparados, armados com a espada da palavra para enfrentar o dia ruim, para enfrentar qualquer provação, qualquer tribulação, qualquer medo, qualquer ansiedade. Pois em Jesus Cristo somos mais do que vencedores. Amém? Um grande abraço, que Jesus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês, irmãos, e que possamos estar brevemente reunidos novamente no corpo de Cristo. Grande abraço e até a próxima.